Mais alguém gostaria? Você tem que ligar o microfone. A questão da telemedicina, eu acho que é importante que a gente puder ter em relação à informação. Não, tem que ligar. Não tem que falar mais forte. Agora sim? A questão da informação, de rede de informação, o que a gente puder utilizar em relação a isso, eu acho que faz a diferença. E nós somos carentes disso, inclusive com relação à questão de frequência, prevalência de doenças genéticas. Nós não temos muitas vezes números, sabemos que há variações regionais, tem muita coisa feita lá no Rio Grande do Sul, né, tem registro, mas falta um pouco isso. E nós não temos, na verdade, um registro específico de doenças raras, nacional. Até fizemos um projeto no último edital do Ministério da Saúde, mas as coisas estão meio paradas. Mas tudo que puder ser feito no sentido tanto de registros que nos auxiliem, quanto a questão da informação, que eu possa auxiliar um profissional, médico ou não médico, numa região distante. Nós recebemos muitos pacientes que vêm por tratamento fora de domicílio. Às vezes essa vinda é desnecessária. Se eu conseguisse conversar com um colega lá, isso já mudaria. Mas nós não temos isso articulado. Eu não sei como é que se há algum projeto, algo específico. Nós pensamos nesse, inicialmente, como portal nacional de doenças raras, mas eu acho que isso pode fazer diferença e nos ajudar. Quando a gente pensa num país que tem um sistema público, como por exemplo o Canadá, lá, muitos anos atrás, uma visita que eu fiz, conversando a respeito das nossas dificuldades, e é um país também enorme, continental, como é que eles lidavam, por exemplo, quem cuidava de uma criança com síndrome de Down? Era um médico de família. Se essa criança tivesse alguma complicação, era o pediatra. Ela ia com um cardiologista só se ela tivesse uma cardiopatia grave, cianótica, assim por diante. Tudo era articulado de uma maneira em que havia, né, acesso à informação. Nós somos carentes disso. Eu acho que é uma outra frente, né, em relação a todo esse processo. Então eu acho que faz diferença e eu acho que toda iniciativa seria válida. Em relação e uma outra coisa que falta muito, porque existem aquelas questões em que há possibilidade de ser feita alguma coisa, né? Existem aquelas questões em que simplesmente falta informação para a família em relação à evolução. E uma das coisas que eu acho que mais aflige, principalmente aquelas condições de diagnóstico mais difícil, é o desconhecido. Diante do desconhecido, é muito difícil uma família enfrentar a falta de diagnóstico. Por isso, eu também reforço esse aspecto, mesmo que esse diagnóstico não leve a um tratamento específico, como muitas vezes acontece na área em que eu mais trabalho dentro da genética, que são a deficiência intelectual. E para o Rodrigo, eu diria assim, não desista, por mais hostil que esse gestor pareça, porque em um determinado momento ele vai ser sensibilizado. Por várias razões, assim, a questão da PCDT já muda um pouco. E eu diria para você que nós estamos num serviço de genética lá no Unicamp, que é bem antigo, né? Tudo que nós estamos considerando em relação à questão de serviços e centro de referência é algo que nós já fazemos, né, há muitas décadas. E, na verdade, tivemos dificuldades também. Eu acho que com o gestor local isso houve dificuldade, tanto é que até nós não estamos entre as que estão lá na mesa do ministro, infelizmente, tá? Então, porque há dificuldade, né? Às vezes o gestor se sensibiliza por um motivo específico, pode ser até uma situação particular, ou às vezes diante de evidências. Então, a partir do momento que a gente consegue construir esses protocolos, estabelecer uma política, algo que aí para décadas, dentro de um projeto específico, e não à mercê da decisão de um ou outro dirigente e tal, eu acho que é isso que faz a diferença. E é nisso que a gente precisa acreditar. Porque,
claro, lembrando que a revisão, que as coisas mudam, que a ciência avança, né, mas é por aí. Eu acho que alguns resultados, por exemplo, que a gente está vendo agora, estão relacionados até ao Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi um programa que no seu início foi muito criticado. Ele começou com dificuldades, mas ele se manteve, e isso faz a diferença, né? Eles começaram a fazer caminho, como está aqui no CFM, saiu até na revista do escritor espanhol, que a gente faz caminho ao andar, né? E a gente tenta, de todas as maneiras, cada um dentro da sua área. Agradeço a sua contribuição e agora nós teremos o último conjunto de perguntas. Gostaria de parabenizar a iniciativa do CFM e parabenizar todos os palestrantes também. Meu nome é José Franco, sou médico geneticista pediatra, morado em São Paulo, em Campinas também, na PUC. E a minha pergunta é mais de cunho científico, vai mais para a doutora Luciana Matti, sobre as novas terapias, os tratamentos, né? Principalmente aquela onde ela falou sobre o cavalo de Troia. Se existe algum interesse dessa empresa em expandir esse tratamento para os outros tipos de MPS, como MPS 2, etc. Só isso. A próxima pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Cecília, eu sou presidente da AFAG, né, uma associação que está aqui com muitos parceiros também que lutam por essa causa. A Érica é coordenadora da AFAG também. E o que eu gostaria de colocar aqui, né, face a tudo isso que a gente está ouvindo, são situações realmente muito complexas que precisam ser resolvidas. Acho que, primeiro, a judicialização acontece não porque as pessoas querem ingressar na justiça. Na verdade, elas querem não ter a doença, em princípio. Ninguém pede para ficar doente, nem para ter uma doença grave e rara e precisar de um tratamento de altíssimo custo. Definitivamente não é isso que ninguém quer. Agora, o que eu pergunto? Será que o caminho que a gente está vendo tantos eventos do combate à judicialização não estaria aí colocando todo mundo numa mesma situação? Parece assim, todos são culpados, salvo prova de inocência. Parece que no Brasil está se vendo dessa forma. Nós temos inúmeros casos de pacientes sendo colocados em situações constrangedoras perante a justiça. E esses médicos desses pacientes, por que eles não são convocados? Ou por que não se faz uma videoconferência com esses médicos? Porque eles, perante o paciente deles, é a autoridade médica que está ali, deve ser respeitada. O que a gente está vendo é uma profunda falta de respeito com esses médicos, que tratam de doenças altamente específicas, com detalhes, e investigam aquilo, cuidam daquelas doenças, e esses pacientes estão sendo submetidos a perícias por médicos que não têm especialidade nessas doenças, que nunca atenderam um paciente e são capazes ali de condenar ou absolver, de dar ou não um tratamento para esse paciente. Eu pergunto, e o respeito à autoridade médica do assunto? Aquela pessoa que muitas vezes está se vendo tolhida em tratar os seus pacientes na rede pública, né, como a gente tem, principalmente agora em São Paulo, uma resolução, muitos magistrados até falaram, é altamente ilegal essa resolução, onde proíbe o médico de atender integralmente um paciente. Então, o que eu penso é o seguinte, quantos medicamentos desses, doutora Clarice, já não tem registro há mais de 10 anos? Nós temos caso de mucopolissacaridose tipo 1, há mais de 10 anos esse medicamento com registro na Anvisa. A gente vai falar que ele não tem evidências? Meu Deus! Nós temos casos de perícias que medicamentos registrados onde o perito fala que não tem evidência, mas já tem registro em inúmeros países, inclusive na Anvisa. E para esse paciente é negado o tratamento, é negado a chance dele de ter uma vida mais digna. Eu acho que as coisas estão sendo feitas de forma equivocada. Quantos bilhões e bilhões estão se gastando, estão se desviando? Quanto nós gastamos na Copa do Mundo? Foram bilhões. Nas Olimpíadas, bilhões.
E nós estamos preterindo a saúde e a vida, que é a base de uma pirâmide. É o direito fundamental. Nós não podemos falar de construções, nós não podemos falar de educação, de segurança, se a gente não tiver vida e com saúde. E nós temos sim dinheiro para atender todas essas pessoas. O que se tem que fazer não é colocar todo mundo como culpado. Não, é verificar cada caso, é chamar o médico de uma forma correta, fazer uma videoconferência com o médico do paciente e verificar realmente se ele precisa daquele tratamento. Os pacientes estão vindo e falam, nossa, parece que eu estou sendo ridicularizado, sabe? Então está acontecendo coisas muito graves, sim. E nós vimos, por exemplo, no caso dos planos particulares, eles só incluíram muitos casos de quimioterapia oral depois de tanto se ingressar na justiça. Foi isso que aconteceu. Então, o que está acontecendo na justiça é que está refletindo um descaso, um fracasso do SUS. Ela não é a causa do SUS estar assim, é a consequência do que está acontecendo. Falar que nós não temos dinheiro, se nós somos um dos países que mais se arrecadam impostos, o que está acontecendo é que ele não está sendo convertido para o que é fundamental para o paciente. Se a senhora fizesse a pergunta. Senão cada um dá uma conferência. Mas foi discorrido muito, isso que eu preciso falar é muito importante aqui, eu aguardei até o momento. Nós temos 3 minutos para cada um. Eu gostaria de fazer uma pergunta com toda sinceridade para todos vocês, mas que fosse realmente respondida com muita sinceridade. Se fosse filho de vocês, um paciente com mucopolissacaridose ou um paciente com Fabry, e que pudesse ter uma terapia que lhe desse mais qualidade de vida, mas essa terapia não estivesse incorporada, vocês esperariam anos para essa incorporação ou vocês lutariam pelos seus filhos? E eu gostaria que fosse respondida com a mais profunda sinceridade. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Lauda, eu presido uma ONG de doenças raras, a AMAP. Estou aqui hoje representando a voz do paciente, que nós já temos vários médicos aí. Eu vou direto à pergunta. Como a interação do legislativo com o executivo pode acelerar a discussão e a incorporação dos protocolos clínicos de doenças raras? Pergunto isso porque nós provocamos vários encontros na Câmara e no Senado para discutir as doenças que fomos assistidas, Então, dessas audiências públicas que realizamos, tem surgido vários PLs, vários projetos de leis para discutir as doenças raras. Então, eu gostaria de saber, doutora Clarice, porque desde 2014, da publicação da portaria 199, nós acordamos lendo o Diário Oficial da União para ver a publicação dos protocolos clínicos de doenças raras. Então, eu gostaria que a senhora desse uma informação precisa em relação a esses CDTs e como é que esses dois poderes podem discutir e acelerar esse protocolo. Obrigada. Obrigado. Eu não tinha contado as 2 pessoas porque eu tinha encerrado as inscrições. Então, 1 minuto para cada pessoa colocar sua pergunta. Por favor. Meu nome é Cláudia, eu sou de Porto Alegre. Eu tenho uma sobrinha com uma doença rara chamada Niemann-Pick tipo B, que é da equipe da doutora Úrsula, da Carolina Fisching e do Roberto Giuliani. Eu tive a oportunidade em 2014 de ficar 3 meses na Inglaterra estudando essa doença, porque eu descobri que a maior fundação de pacientes dessa doença seria lá. Quando eu retornei ao Brasil em 2014, aí a gente começou a participar desse mundo de doenças raras, e começou uma guerra para tentar qual os meios para se liberar um protocolo clínico de estudo que já existia, já estava ocorrendo tanto no Reino Unido como na Europa e Estados Unidos. E para minha surpresa, eu descobri que o protocolo clínico para Niemann-Pick tipo B, que minha sobrinha tem, foi diagnosticada, isso foi uma sorte, ela tinha apenas 10 meses de idade quando foi diagnosticada, uma coisa rara nesse meio, e a gente descobriu que esse protocolo estava engavetado em torno de 6 a 7 anos. E a minha pergunta é a seguinte: eu tive a oportunidade de ver o funcionamento da ciência pública de saúde na Inglaterra, que é modelo para o resto do mundo, como vocês devem saber, e o porquê que aqui no Brasil, com médicos tão competentes na área da genética, como tem o Dr. Roberto Giuliani, é um nome de renome mundial,
as pesquisas que a equipe dele desenvolve também, e por que a gente tem lugares físicos, que nem está sendo feito em Porto Alegre, já está tudo aprovado para ter um centro lá, tem médicos, existem pacientes e tem laboratórios que querem desenvolver, fazer a revolução enzimática no Brasil. Inclusive, eu tinha informações direto da Genzyme nos Estados Unidos e na Europa de que eles apenas estavam aguardando no Brasil e por problemas burocráticos isso fica engavetado. A minha pergunta é, quanto vale uma vida de um paciente com uma doença rara por burocracia e por ficar tanto tempo engavetado, sendo que tem-se todas as condições? Não estou falando em crise em política, econômica, enfim, que já foi bastante citada aqui. A minha pergunta é, o porquê da demora disso? Tu bate na CONEP, Anvisa, aí daqui a pouco para no Ministério e assim vai. Então a doutora Úrsula deve saber muito bem do que eu falo, já está tudo, digamos assim, encaminhado. O porquê de não dar esse pontapé para as coisas acontecerem melhor no Brasil? Obrigada. Próxima pergunta. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Porfiria. Eu sou paciente, sou filha de paciente com porfiria, mãe, tia. E a minha pergunta vai ser bem objetiva, em virtude das que já foram respondidas. Ieda Maria Escandelário Cosmo. Doutora Clarice, já existe uma previsão para a publicação desses PCTs, que era para ser concluído em 2015, né? Objetivamente, se existe uma data, uma previsão. Muito obrigada. Agradeço a sua pergunta. Agora nós passamos para a última rodada de respostas. Você que foi citado. Bom, inicialmente respondendo ao José Franco, essa terapia dos cavalos de Troia, né? Existe o ensaio clínico para MPS 1 em andamento, o ensaio clínico para MPS 2 já em fase bem adiantada, e para outras doenças neurológicas, não para outras polissacaridoses, polissacaridose do tipo 3, que seria extremamente adequada, porque é uma doença praticamente só com envolvimento neurológico, não está na plataforma deles de desenvolvimento. No entanto, existe uma série de ensaios clínicos de terapia gênica para polissacaridose do tipo 3, usando vetores virais em andamento no mundo. Então, basicamente, essa que é essa resposta. Eu queria só fazer um comentário, talvez um pouquinho mais geral, sobre, você falou muito em MPS, um tema que eu escuto há muitos anos. Em 2001, nós fizemos em Porto Alegre o primeiro encontro nacional de famílias de pacientes com polissacaridose. Né? 2001 é o mesmo ano em que a terapia de reposição enzimática foi aprovada nos Estados Unidos para essa doença. Ainda assim, e ainda que a gente tenha uma experiência de então quase 15 anos nessa área, eu tenho que concordar com a doutora Clarice que os ensaios clínicos, os protocolos, as evidências científicas, e aqui eu quero que a gente faça uma separação entre o que é a experiência pessoal, o que é a situação familiar, o que é a evidência científica que tem que embasar uma decisão técnica de alguém que vai ser responsabilizado por isso, né? São muito falhas, não são suficientes, não são robustas por N motivos. É um número pequeno de pacientes, existe uma pressão para se aprovar a medicação. Eu entendo, eu compartilho da angústia das famílias. Eu convivo com essas famílias desde 2001, todos os anos eu sou uma pessoa de laboratório, não tenho uma vivência com pacientes, mas todos os anos eu vou ao encontro das famílias do Rio Grande do Sul, converso com eles e sei da pressa, da urgência que as pessoas têm de que algo seja feito. Inclusive das pessoas dizem, eu me voluntario, eu quero, vocês estão fazendo as cápsulas, eu ponho uma cápsula em mim, eu ponho no meu filho. A gente não pode fazer isso, existe uma responsabilidade científica, existe uma responsabilidade técnica que envolve isso, que a gente tem que resguardar. Então, sim, eu lutaria, eu acho que as famílias têm lutado, e a diferença que a gente vê, eu trabalho nessa área, eu trabalhava com o Roberto antes de 2001, desde 95 eu trabalho com MPS, e eu nunca tinha visto uma família de um paciente com MPS até 2001, até começar o tratamento.
as famílias não estavam organizadas. Hoje elas têm mais de uma associação, até já brigaram entre as associações, o que não ajuda muito, né? Então, as famílias têm que se unir, as famílias têm que fazer esses movimentos. Isso é competência das famílias, fazer esse movimento, pressionar para que essas coisas não aconteçam. Por outro lado, é competência dos órgãos técnicos fazer uma regulamentação adequada dessa pressão que vem das famílias. Então, a Cecília mais ou menos expressou também, parecido com o que você, né, Simone, expressou. E eu só quero ressaltar que são mais vítimas da judicialização. As famílias que são ultrajadas, os médicos que podem ser, os médicos sérios que estão sendo ultrajados também. E isso é o ponto que vocês veem. Vocês veem de um ponto, que é este. Mas há pessoas fazendo negócios muito importantes, muito valiosos, usando esta fachada da doença rara. Há médicos que não cuidam dos doentes que estão prescrevendo e que estão expoliando reservas do sistema único de todos nós e prejudicando a gente fazer políticas sérias. Então, tentando responder a pergunta da Ieda, que foi super objetiva, quando é que os protocolos vão ser lançados? A gente precisa trazer para o nosso ministro, que foi o que a gente fez, quanto vai custar lançar esse protocolo. Porque na hora que você lança o protocolo, esse medicamento tem que estar na lista do SUS. O medicamento que está incluído nesses 12 protocolos é o Tafamidis da empresa Pfizer, que ainda está em processo de registro na Anvisa. Antes dele ter registro e preço, ele não pode entrar numa lista do SUS. É simples dessa forma, né? Então nós temos, onde tem um remédio, que teria um remédio indicado, teria um medicamento para ser incluído, a gente não consegue que ele seja liberado, ele ainda está em processo de análise. Quando ele estiver, nós precisamos saber o preço, quantas pessoas vão receber, para a gente calcular o impacto orçamentário para o SUS, para o Ministério da Saúde, provisionar esse recurso. E sem esse provisionamento, amanhã, depois, nos outros anos, nós não vamos ter dinheiro para sustentar essa coisa, para sustentar essa política. Então, é preciso ter negociação de preço, só que a empresa ainda sequer conseguiu o registro, ainda está em processo. Foi a informação que eu obtive a partir do pessoal mesmo da Pfizer, que eles já pediram o vivo, mas que está ainda em análise, não é isso? Então a gente vai precisar disso. O nosso ministério, como vocês sabem, foi atravessado por uma crise enorme que o Brasil todo está tendo. Então, talvez tenhamos dificuldade de pagar o teto MAC, o teto de alta complexidade, para os serviços já habilitados. Quanto mais habilitar novos serviços. E não só são os serviços de medicina genética que estão pedindo habilitação. Existem hospitais prontos que não começaram a funcionar, ou já começaram, mas o gestor não está recebendo nada do SUS. Existem UPAs que foram inauguradas no governo anterior, que estão funcionando, e que não há previsão de habilitação para elas. Então, todos esses problemas relacionados a custeio e orçamento acaba tendo a ver com novos gastos que serão feitos. Então, hoje, está na mesa do pessoal da SAS e do ministro decidir quando é que nós vamos poder liberar esses protocolos para publicação. Eles estão prontos, podem ser publicados, mas precisa que a gente tenha garantia que vai ter dinheiro para comprar as tecnologias que estão ali. Porque quando ele entra numa lista do SUS, passa a ser uma compra nossa, uma compra federal ou compra estadual com reembolso federal. É assim que vai acontecer. Então, é um problema sério dizer para você que dia que isso vai resolver. No momento, o Ministério foi interino até antes de ontem, né? Agora com uma situação mais, digamos, clara de que esse governo ficaria, se começa a investir formas de reduzir custos em vários lugares para que se consiga manter investimento nas áreas mais principais do SUS. O SUS corre perigo, sim, porque o investimento parece que é muito, mas não dá para todas essas novas tecnologias que a cada dia chegam para câncer,
tecnologias que dão pouco tempo de vida, mas que custam muito caro e precisam ser equacionadas do ponto de vista de eficácia, segurança e custo-efetividade. Com relação ao que me pergunta a Laura, a respeito dos PLs da Câmara, são tantos, Laura, que nem eu sei mais. Cadê a Laura? Aí, são tantos que eu já nem sei mais como fazer. Não há dúvida, os especialistas são unânimes em achar que a política que nós temos, ela dará conta, desde que a gente tenha investimento, capacitação das equipes, use ferramentas de telemedicina que nós podemos usar e ter um certo investimento sempre seguro, ou seja, que não comece e depois suma. Isso é importante. O que a gente vê nos PLs que vem para a gente dar parecer são PLs que não consideram custo. Eles não consideram, eles só falam do mérito. O mérito, está claro que o mérito existe. O PL não diz de onde o recurso vem, não diz quanto custa nada, não faz estimativa de impacto orçamentário de jeito nenhum. Então são PLs enormes. As pessoas estão subindo no banquinho para fazer política, né? Mas não são aplicáveis. Se você não souber quanto custa cada coisa, quanto vai necessitar de recurso, quais as fontes que você vai poder usar para esse programa, o programa, literalmente, gente, não existe, tem que ser óbvio aqui. Agora, o mérito ninguém discute. Então, para o mérito, não precisa PL. Agora, pedir coisas e não dizer de onde vai sair o dinheiro, nem de o que vai custar. Tem PL que diz assim, o produto deve entrar direto, nem passar no Anvisa, não precisa nem registrar. Entra direto na lista do SUS, porque é um medicamento órfão para doença rara. Eu digo a vocês que 40% dos remédios que o ano passado foram registrados pelo FDA foram sob o manto da denominação de medicamento órfão. Então, 40% do que o FDA o ano passado aprovou entraria direto na nossa lista, sem se saber o preço, sem se saber se tem eficácia, se tem segurança, se tem o quê e para que doente seria. Veja que são PLs absolutamente corrosivos, tóxicos, que não vão ajudar. Então a gente precisa unir forças no mesmo ponto. Eu achei que o que foi levado no título desse congresso, que tem a ver com os médicos e com as famílias, é o ponto que interessa. Os outros pontos de economia têm que vir junto. Ele tem que se adequar às necessidades dos médicos e das famílias que estão procurando o melhor para os pacientes. Agora, coisa diferente disso, que vai só fazer negócio, não vai ajudar. Não vai ajudar a gente. A gente precisa eliminar essas correntes que acabam deteriorando o entendimento da doença como um todo, que precisa ser atacada como um todo, e não só com um remédio mais caro, que vai ser entregue de qualquer forma por uma lista obrigatória. Por isso a minha sugestão dessa interação entre os dois poderes é exatamente essa contribuição, cada um tendo a sua expertise. Então eu acho assim, pensando pelo lado da judicialização, por exemplo, a senhora acha que o investimento, vamos dizer assim, não vamos chamar de custo, né? Porque a gente coloca a saúde um preço. Eu acho que é um investimento na saúde. A senhora não acha que, por exemplo, se protocolar os medicamentos, os procedimentos, o direito que o paciente tem, não reduziria esses custos, a judicialização não equilibraria com a publicação do protocolo, por exemplo, porque desde a época do ministro Temporão, que a gente vem batendo nessa tecla de judicialização e se normatizou de que a cada 2 anos atualizaria protocolos clínicos, a gente tem essa esperança. Então, desde a publicação da portaria que baliza as doenças raras, que a gente vem esperando esse protocolo, de repente, reduziria bastante esse investimento na judicialização. Porque se tem câmara técnica para apoiar a judicialização, então, quer dizer, eu acho que isso vira um círculo vicioso, né? Claro que nenhuma pessoa quer judicializar, até porque a gente perde muito tempo com judicialização. Se nós tivéssemos os direitos garantidos, e eu estou fazendo aqui o advocacy do paciente, do assistido, que é o público que a gente recebe, então se isso tivesse garantido, normatizado, acho que esses investimentos da saúde
cairia por pelo menos uns 50%, eu acredito. Antes o tempo está indo, mas eu gostaria de recordar que eu tenho ainda todas as 2 mesas da tarde, não é? Com outros aspectos, mas que nesta manhã nós quisemos colocar a questão da doença, da genética, pervadindo a saúde da população e não nos centralizar nos pouquíssimos casos onde a solução é medicamentosa. Se eu for olhar em termos de nação brasileira, de povo brasileiro, eu tenho a grande maioria das doenças genéticas sem uma solução farmacológica, mas que exigem diagnóstico, tratamento, acompanhamento psicológico, fonoaudiológico, fisioterapia e uma série de outras coisas. Nós trazemos assim uma solução simplista, discutirmos com tal intensidade a questão dos poucos medicamentos, quando nós não discutimos o total abandono de um número extremamente maior de doenças genéticas, de doentes com as mesmas dificuldades, as mesmíssimas, sem nenhuma abordagem. Se for olhar neste país como um todo, onde é que há centros de atendimento? Como é que eles funcionam? Eu comecei hoje com uma coisa que me toca profundamente, que é um centro latino-americano de cuidados, que é o Centrinho de Bauru, onde nem a universidade se responsabiliza hoje por mantê-lo, nem o governo do Estado. Este é um centro órfão. E eu diria que o atendimento das doenças genéticas raras, a grande maioria sem alternativa terapêutica farmacológica, estão abandonadas, estão órfãs. Eu não vejo aqui a representação das famílias que têm crianças não tratáveis. E quando eu digo não tratável, isso é uma mentira, porque todo paciente é tratável, em qualquer momento de sua vida, de qualquer doença. Então eu acho que a gente não chegou neste final de manhã àquilo que era, pelo menos no meu entendimento, um ponto fundamental. É de entender que doença genética e doenças raras são universos que nós não chegamos muito perto dele, que não há alternativas nem de diagnóstico, nem de detecção, nem de encaminhamento, nem dos tratamentos mais elementares. Eu chamo tratamento elementar uma fisioterapia, uma fonoaudiologia, um aconselhamento, um acompanhamento psicológico para a dor de uma família. Como é que se orienta uma criança com tantas limitações e sem alternativa terapêutica farmacológica? E essas crianças e essas famílias, elas podem desfrutar de tratamento médico, psicológico, não é? E eu acho que essa é uma grande preocupação. Por isso que pedimos que a doutora Paula Otoni, não é, iniciasse dando este grande perfil. Senão a gente se perde naquilo que é importante, mas que não descreve a realidade. Se os dramas trazidos pelas famílias são tão graves, eu diria que a maior parte dos dramas não chegaram aqui. São aqueles que não têm voz, que não têm alternativa, que não tem quem os congregue para buscar a compra do medicamento, porque não tem medicamento. Onde é que fica a pesquisa? Onde é que fica o ensino, a formação de profissionais? Como isso não foi abordado, os senhores e as senhoras me perdoem, mas eu diria que essa é a minha veemência. Não porque eu tenho um parente, um filho, mas porque eu sou humano e aquilo que toca a humanidade do outro toca a mim também. E as doenças genéticas têm um peso terrível. Terrível. Mais ainda aquelas que não têm nenhuma perspectiva terapêutica, não é? E que nós devemos encontrar terapêutica farmacológica, e que nós temos que ter um grande compromisso de ter protocolos gerais que atendam as doenças na sua globalidade. Hoje nós estamos pensando em um ou outro das poucas doenças, pacientes das poucas doenças tratáveis, pouquíssimas.
onde eu tenho 20 pacientes aqui e 50 colar. Mas se eu pegar aquelas doenças não tratáveis farmacologicamente, é uma imensidão. Quem tem na sua família uma criança com uma deficiência mental, com incapacidade de aprendizado, e não depende de um remédio, depende de um tratamento global, eu não consigo ver doenças genéticas fora de um contexto de tratamento global da pessoa, como um todo, com todas as ferramentas e disposições terapêuticas que a gente tem. Recordando que a primeira ferramenta terapêutica é aquela que dá início à medicina, que é o dia em que alguém, vendo a necessidade do outro caído, machucado, se debruçou para, de alguma forma, minorar a sua dor. E aqui começa toda a medicina. Todas as profissões hoje do cuidado. Não é? Não existe nenhum doente que não seja cuidável. E se eu incorporar isso, onde é que estão os especialistas em genética? Onde é que estão os seus centros? Os centros que existem estão sendo financiados? Os centros de boa qualidade vamos fechar? Certamente um centrinho custa menos do que qualquer programa de judicialização. E a gente tem que tomar uma certa consciência de que a gente tem que sair um pouco do nosso interesse muito pessoal para olhar o interesse da comunidade, particularmente dos que não têm voz. Este Conselho Federal, ele tem um grande compromisso de ser a voz daqueles que precisam de saúde, de uma saúde digna, de um atendimento digno. Eu acho que essa última mensagem, já extrapolamos muito o tempo. Os senhores me perdoem se eu atropelei em algum momento, mas eu sou um daqueles que mais se entusiasma pela universalização do atendimento e do verdadeiro cuidado de todos aqueles portadores de doenças genéticas, de suas famílias, com todas as limitações e dores, e angústias, ansiedades e sofrimentos que elas trazem. Sei que os presentes todos têm o seu interesse nisso. E sem o aspecto cooperativo, nós não conseguimos superar barreiras e criar uma saúde de melhor qualidade para toda a população brasileira. Vou dar agora o horário do almoço, espero que vocês se encontrem nos caminhos dos almoços aqui em volta e nos reunimos de novo sobre uma outra presidência, uma outra mesa redonda, às 2 horas da tarde. Muito obrigado por todos.